hoje o tema da mensagem, nós não vamos demorar muito nesse estudo, né? Espero. Às vezes eu acabo passando um pouco do tempo, não é? Mas hoje nós vamos falar sobre a vitória sobre o mundo. Esse estudo ele tem 3 fases, né? O mundo, a carne e o diabo, e hoje nós estamos na última fase a respeito do mundo, a parte 4, né? Depois na parte 5 a gente vai entrar num assunto novo que é sobre a carne, né? E como eu falei, é um estudo bastante complicado quando nós falarmos sobre a carne, né? Todos eles são, e todos eles têm a sua profundidade, a sua característica, mas a carne eu acho assim que é um estudo que fala mais a gente, né? Muito bem. O que nós vimos até aqui? Bom, nós falamos a respeito de qual mundo é que nós não devemos amar. Existe o mundo criação, e não é desse mundo que Jesus falou, olha, não ame o mundo, não é? Então eu vou acabar com a criação. Vou jogar lixo na rua, não é? Vou entupir o esgoto, vou emporcalhar a praia. Não, não é isso. Esse é o mundo que nós devemos, inclusive, amar. Deus ama a sua criação, não é? Quando Deus criou todas as coisas, Ele viu tudo que criou e disse que era muito bom. Esse é o mundo que nós devemos amar. Também não é a humanidade que nós devemos odiar, não é? A humanidade é o mundo que Deus ama. Nós também devemos amar o próximo, não é? Como a nós mesmos. Então, o mundo que nós não devemos amar é o mundo sistema, é o mundo que é governado pelas ideias, pela mentalidade do diabo. Esse é o mundo que nós não devemos amar, não é? Nós vimos isso no primeiro estudo. Quem tiver alguma dúvida a respeito disso, é só voltar aí no primeiro estudo dessa série, você vai estar vendo a respeito disso. Falamos também a respeito da secularização do mundo, né? Que o mundo ele vai indo de mal a pior, os seus valores, mesmo que ainda tenham resquícios morais, eles vão perdendo isso com o tempo. A gente vê que antigamente, quando você falava a respeito de divórcio, por exemplo, era uma coisa assim muito traumatizante, não é? Alguma coisa muito escandalosa. Hoje os divórcios acontecem assim com muito mais facilidade. O que é isso? Há uma mentalidade a respeito disso, não é? Quando você fala a respeito de... Não que o divórcio seja errado em todo caso, não é? Mas hoje se divorcia por qualquer coisa, não é? Também os crimes, você vai vendo que eles não chocam mais tanto as pessoas, não é? A gente vê e vai se tornando cada vez mais frio com relação à criminalidade. Nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, é um país de corrupção, não é? Então, a gente não se escandaliza mais com a corrupção, nem com a corrupção de pastores, né? Pastores vendendo aí verba do MEC, né? A troco de barra de ouro. As pessoas não se escandalizam, né? O pastor continua lá na direção da convenção das Assembleias de Deus, né? Tudo isso acontece debaixo de uma tolerância que não deveria haver. Se fosse em tempos idos, né, a gente não permitiria que isso acontecesse ou se perpetuasse, mas a secularização não é uma mentalidade que ela vai inclusive adentrando dentro da igreja, dos costumes, dos valores, e a secularização ela acaba fazendo com que a igreja, não é, muitas vezes tenha essa mesma mentalidade que o mundo tem, para poder ganhar a vida, para poder ganhar espaço, para poder ganhar, não é? Popularidade, e assim vai. Nós vimos a respeito disso já tempos atrás. Também falamos sobre a nossa dificuldade que nós temos no mundo, porque o mundo é o lugar onde nós ganhamos o nosso pão, onde nós sustentamos a nossa família, nós batemos cartão, não é? Nós assinamos ponto, nós temos responsabilidades sociais, não é? Pagamos impostos, nós servimos o exército, e tudo isso, não é? Acaba fazendo com que muitas vezes a gente fique enfronhado no sistema. Então é difícil você fazer essa divisão de águas, não é? Aonde você tem que saber quais são os limites da sua atuação nesse mundo. Então, ao mesmo tempo, ele acaba sendo o lugar onde a gente tem que saber fazer a diferenciação, não é? Que nós somos peregrinos aqui. E acaba sendo também uma fonte de distração, de sedução para nós, porque a gente começa olhando essas coisas e aquilo compete com a glória de Deus, né? Bom, tudo isso foi o que nós vimos e agora a gente precisa então
continuar com o nosso estudo, não é? Porque a palavra de Deus, ela coloca que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, não é? Todo aquele que é nascido de Deus. Então, se você é novo, nascido de novo, você foi regenerado, você teve mesmo um encontro com Jesus a ponto de ocorrer de verdade a conversão, então você está entre aqueles que têm toda a possibilidade de vencer o mundo. Você não precisa ser vencido pelo mundo. Você pode até ser ocasionalmente enredado, mas isso não pode ser uma constante. Você pode, por acidente, ser, muitas vezes, colocado numa situação em que você se vê, não é? Fazendo aquilo que o mundo faz. Mas isso, assim que você recebe a elucidação, né, essas coisas são largadas imediatamente. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É isso que diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. Então, a igreja ela não precisa, não é, ficar rendida ao mundo, se ajoelhar diante do mundo. Então, como é que nós fazemos para a gente poder vencer o mundo, não é? Quais são as táticas que a igreja tem para poder fazer isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa identificar o inimigo, não é? Sabe, você saber com quem você está lutando já é meio processo de vitória, não é? Conhecer o adversário, saber como é que ele luta, quais são as suas armas, de onde vêm os seus golpes, não é? Tudo isso é muito fundamental e oferece uma vantagem assim incalculável quando você tem que lidar com o adversário. Você saber se ele é destro, se ele é canhoto, né? Você veja que nas lutas que ocorrem ocasionalmente aí, vou colocar aqui um exemplo como se fosse, por exemplo, o boxe, né? A pessoa, quando sabe que tem que enfrentar ali um lutador já de carreira, ele passa assim muito tempo observando como é que esse lutador luta, qual é a mão que ele mais usa, não é? Aonde que ele costuma atingir, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, aonde que ele sente mais, não é? Isso oferece para aquele que vai lutar uma grande vantagem, né? Já é meio processo de vitória. E tudo aquilo, meus irmãos, que nós já falamos até aqui, foi essa identificação desse inimigo, não é? Então eu suponho que você conheça o mundo, a forma como ele age, a secularização, os seus métodos, a mentalidade, não é? Tudo isso foi falado até aqui. Isso tudo vai ajudar a você nos princípios que vão te ajudar a tomar decisão no caminho que você deve seguir, aonde você deve pôr o seu pé. Tudo isso faz parte daquilo que nós ensinamos até aqui, não é? O quê? A identificação do inimigo. Então a igreja, ela tem grande possibilidade de vitória quando ela percebe que aquilo é mentalidade mundana, não é? É mentalidade mundana, isso aí não condiz com o reino de Deus, isso aí não faz parte daquilo que é os valores do reino, não é? A igreja faz muito bem com isso. Então a gente percebe as técnicas de marketing. Hoje a igreja está muito voltada para o espetáculo, para o show. Então você vê que as igrejas, a maioria delas, estão todas se pintando de preto, não é? Então eles dizem assim, não, é para que a pessoa fique focando somente ali na frente, é para que a pessoa tenha mais liberdade para adorar, não é? Sabe, isso é técnica mundana, não é? É fazer com que as pessoas elas tenham na igreja um espetáculo, sabe? E aquela que serviu o espetáculo melhor, ela enche mais, né? Aquela que tiver mais técnicas de luzes e efeitos especiais e um louvor tocante, não é? Acaba então sendo a que é a mais procurada pelas pessoas, porque as pessoas estão à procura disso mesmo, espetáculo. Mas os convertidos, irmãos, eles se baseiam por aquilo que se prega, não é? Qual é a mensagem que essa igreja tem, o que ela tem a dizer, não é? A edificar o espírito. Mas isso hoje em dia não é um valor muito procurado pelas pessoas, mas pelos convertidos não é? Pelas pessoas que têm a conversão no coração, o novo nascimento, os filhos de Deus, eles são apaixonados pela palavra de Deus, não é? Bom, vimos isso já. Em segundo lugar, também, a gente entende que pela própria palavra de Deus, não é? Esse princípio fica evidente. Qual que é? A maioria não representa necessariamente a vontade de Deus, não é?
Isso fica muito claro quando a gente vê o texto lá de Êxodo, no capítulo 23, versículo 2, desculpa. Diz assim o texto: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Sabe, meus irmãos, muitas e muitas vezes os servos de Deus na história da igreja, na história de Israel, muitas e muitas vezes ele teve que lutar sozinho contra uma multidão, não é? Você vai ver isso no caso de Elias, não é? Você vai ver isso no caso de Moisés, contra a multidão enfurecida que queria inclusive matá-lo, eleger capitães para voltar para o Egito, entende? A gente vai vendo aí que a maioria muitas vezes se levanta com uma opinião bastante forte e nem sempre a maioria tem a vontade de Deus. Foi o Pelé quem disse numa propaganda muito antiga, ele dizia assim: a voz do povo é a voz de Deus. Não, nem sempre é desse jeito. A maioria, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, ela está errada. Né? Ela está errada. Ela faz o que é errado. Você veja que a Bíblia fala que existem dois caminhos, são poucos aqueles que acertam pelo caminho correto, pelo caminho estreito, e larga é a porta e são muitos os que andam por ela, não é? Por esse caminho da perdição. A grande multidão está no caminho da perdição. Mas existe uma grande parcela da cristandade que acaba se rendendo àquilo que a maioria está fazendo, né? A mentalidade é: poxa, está todo mundo fazendo, né? Está todo mundo fazendo isso, então vou fazer também. Existem muitos modismos que entram na igreja, que são modismo de ocasião, são ventos de doutrina, não é? Que são aderidos pelos pastores, modismos, não é? Nós tivemos já o modismo do caicai, tivemos o modismo do dente de ouro, existem alguns modismos que estão se perpetuando porque a sociedade gosta, que é prosperidade, culto aos anjos, maldição de família, não é? Sabe? Tá todo mundo fazendo, não é? A gente vê inclusive igrejas históricas e pentecostais que deixaram o pentecostalismo histórico para aderir ao neopentecostalismo, não é? O que é o neopentecostalismo? É uma nova forma de ver as doutrinas pentecostais, né? Dando grande valorização a anjos, a visões, a revelações, inclusive com maior peso, as revelações que o pastor, o profeta da igreja tem, do que aquilo que está revelado na própria palavra de Deus. Então, muitas vezes, vale a pena, não é? Você que tem convicção na palavra de Deus, ficar só do que você ficar sem Deus, não é? E com os outros. Vale a pena você ficar a sós com Deus do que você ficar com os outros sem Deus, não é? O que vence de verdade o que vence o mundo, né? É a nossa fé, sabe, irmãos? É a fé que ninguém vê, não é? E a fé que ninguém vê enxerga o que os outros não conseguem enxergar, tendo olhos, não é? A gente que tem fé, a gente consegue ver o que ninguém vê, enxergar o que os outros não conseguem enxergar e discernir o que as outras pessoas não conseguem discernir. Então, a gente não pode ir pela opinião da maioria, não é? Se a palavra de Deus, irmãos, ela tem uma oposição contrária, como muitas vezes, na maioria das vezes tem, daquilo que a sociedade apregoa, a gente tem que fincar o pé naquilo que a palavra de Deus diz, não é? Independente das consequências disso, sabe? Ficando com a palavra de Deus, eu posso perder o meu emprego. Fincando o pé na palavra de Deus ali e tendo a palavra como meu alicerce, eu posso perder, inclusive, família, não é? Fincando o pé na palavra de Deus, eu posso perder posições. Mas é melhor você estar a sós com Deus do que você estar com os outros sem Deus. Né? Essa é uma forma como a igreja ela vence o mundo. Parece que está perdendo, né? Mas não está. Tá? Em terceiro lugar, também o mundo deve ser derrotado pela cruz, sabe? Eu acho bastante interessante uma passagem que o apóstolo Paulo ele coloca para nós na carta aos Gálatas, onde ele fala de como deve ser a nossa relação com o mundo. Às vezes nós lemos essa passagem e ela acaba não trazendo assim o significado que deveria, mas eu quero fazê-lo aqui
aproveitando a temática que nós estamos tratando hoje, não é? Gálatas, no capítulo 6:14, ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe, o que ele quer dizer com isso, né? Crucificado para mim e eu para o mundo. Afinal de contas, que palavras são essas que o apóstolo Paulo está usando aqui? Bom, eu quero que você entenda isso, irmãos. Quando uma pessoa está na cruz, sabe? Quando ela está crucificada, ela não tem nenhum desejo, não é? Por nada desse mundo, sabe? Qualquer mulher, por mais deslumbrante e sedutora que apareça para um homem que está crucificado, ele não tem desejo nenhum por essa mulher. Então, não existe nenhum prazer que esse mundo possa oferecer que possa atingir um crucificado, não é? Riqueza, dinheiro, para alguém que está crucificado, aquilo não significa nada. Coroas, joias, terras, bens. Para quem está crucificado, isso não significa nada. Fama não significa nada para quem está crucificado, não é? Poder para quem está crucificado. De que isso me adianta se eu estou crucificado? É a mesma situação para quem está na UTI, não é? Ali cheio de aparelhos e, sabe, respirando ali com o auxílio de um respirador, não é? A mulher mais deslumbrante para essa pessoa não diz nada, porque ele não tem físico para isso, a sua carne está completamente debilitada, não é? Então, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu estou crucificado para esse mundo, e esse mundo está crucificado para mim, é assim, ele enxerga o mundo como uma coisa horrenda, que não tem nada que ele possa atrair, não é? E da mesma forma, também o mundo, com todos os seus atrativos, não exerce sobre ele nenhuma sedução, porque ele está completamente crucificado para o mundo, não é? Ele está naquela posição de morto. O que é o mundo, o seu poder, a sua fama, a sua riqueza para alguém que está perto da sepultura, não é? Perto de ir para a cova, não é? Sabe? Isso não tem nenhum atrativo. Então, todos os prazeres, todas as riquezas, toda a fama, todo o poder não vale nada para quem está crucificado. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo, não é? Então, como é que a gente tem que enxergar o mundo? Do ponto de vista do crucificado. Sabe, meus irmãos, fora da cruz, não é? Tudo isso seria muito interessante, seria tentador, inclusive. A riqueza, os prazeres, não é? Tudo pode exercer um certo fascínio. Mas na cruz não tem jeito, não é? Você veja que na cruz, Jesus ele disse um não determinante a tudo aquilo que se acha no mundo. Tudo. Então, é bastante interessante isso, porque o Senhor Jesus ele fala assim, ó, qualquer pessoa que quiser me seguir, qualquer pessoa que quiser vir após mim, ele vai ter que tomar a sua cruz. Você já leu o texto, né? Em Mateus e Marcos, se repete lá. E eu acho bastante interessante, porque nesses textos diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não é? Só que essa cruz que Jesus fala que é para pegar, não é uma vez só quando eu me converti. No Evangelho de Lucas, lá diz que essa cruz ela tem que ser tomada todos os dias, não é? Lucas, no capítulo 9, 23, diz assim, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, hoje eu tenho que pegar a minha cruz, não é? Amanhã, quando surgir o dia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar a minha cruz. Eu tenho que enxergar que eu sou um crucificado. Eu sou um morto para esse mundo. Eu morri, não é? Esse é o grande símbolo do batismo, entende? Você morreu para esse mundo. Você está morto. Tome consciência disso, não é? Às vezes a nossa carnalidade, né, a nossa carne, ela quer se despregar da cruz. E quando ela faz isso, o mundo e as coisas desse mundo começam a competir com a glória de Deus, né? Mas para quem está crucificado, o mundo não exerce nenhum fascínio, nenhum fascínio. Então, como é que a igreja vence o mundo? Como é que nós, cristãos, vencemos o mundo?
crucifica, né? Eu tenho que tomar minha cruz. Acordei de manhã, já vou lá de manhã, já pego minha cruz, como se eu estivesse carregando, indo para aquele lugar onde a crucificação vai acontecer, né? Quer ser meu discípulo? Jesus diz, então tome a sua cruz todos os dias. Todos os dias. Já pegou sua cruz hoje? Já pegou sua cruz hoje? Em quarto lugar, meus irmãos, a gente também tem que tomar a decisão muito consciente, não é? Da gente não se conformar com o mundo, com esse secularismo que existe entre nós, não é? O conselho, a gente vê que o apóstolo Paulo é quem nos dá. Ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, com a secularização, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a gente tem que deixar de pensar conscientemente como pensam os habitantes dessa terra. Isso, para nós, é bastante complicado, porque nós fomos criados, não é? Nesse mundo e nessa mentalidade que permeia o mundo. Então, a forma como nós construímos os nossos pensamentos, eles já são todos da forma como o mundo constrói os seus pensamentos, não é? Então, quando nós sofremos a rejeição, a gente já fica acabrunhado, porque essa é a forma como o mundo constrói os seus pensamentos. Você não vale nada, você é um pária da sociedade, não é? Se alguém me rejeita porque realmente eu devo valer menos. Mas a Bíblia fala, olha, você não pode se conformar com esse mundo. Você tem que pensar diferente. Você tem que pensar de acordo com os princípios do reino de Deus. Sabe? E no reino de Deus, a mentalidade que impera é a mentalidade de Cristo. Por isso que Paulo diz assim, vocês têm que ter a mente de Cristo. E ele diz, vocês têm a mente de Cristo, é só vocês pensarem como Ele. Então, é muito complicado isso, não é? Porque a gente tem que se desconformar com a mentalidade desse mundo que a gente já adquiriu por nascimento, por cultura, não é? Por colégio, por ambiência familiar. E nós temos que agora adotar a mentalidade de Cristo. Como é que Cristo pensa? Como é que Ele resolve? Como é que Ele decide? Como é que Ele age? Entende? Lá em Deuteronômio, no capítulo 12, versículos 29 até o 30, diz assim o texto: quando o Senhor, o teu Deus, eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e os habitantes na sua terra, ele diz, guarda-te, deixa eu mudar aqui, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti. Oh, meu Deus, tá pequeno aqui, deixa eu ver se eu leio de novo. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti. Ou seja, não vai imitar esse povo. Vocês destruíram esse povo, não vai imitar esse povo agora, hein? Pelo amor de Deus, não é? Vocês estão aí e vocês estão destruindo esse povo que está aí, o povo de Canaã, justamente por causa dessa mentalidade que eles têm. Eles são ímpios, eles são pagãos, eles adoram outros deuses, eles queimam seus filhos para os outros deuses. Então vocês não imitem essas nações, o qual vocês estão aí, vocês estão tomando posse da terra deles, vocês estão destituindo eles dessa terra, vocês estão destruindo eles. Vocês agora não vão ficar com a mentalidade deles, não é? Não façam isso, que vocês não sejam enlaçados por essa mentalidade. E sabe, meus irmãos, às vezes a mentalidade desse mundo ela acaba nos enlaçando também, né? Esse mundo tem também os seus heróis, não é? Quem são os heróis desse mundo? Então, você vai ver aí as pessoas, você vai ver nos quartos dos adolescentes aí os pôsteres, né? Antigamente era o Schwarzenegger, né? O Stallone, hoje em dia são outras pessoas. Lady Gaga. Olha, eu estava conversando com a Márcia hoje, a Márcia veio trazer um doce de abóbora gostoso aqui para nós. E eu estava conversando com ela, como que o mundo está, não é? O mundo está assim. Quem é a personalidade da vez? Anitta, não é? Anitta, que canta músicas funk, que é uma erotização precoce, não é? Ensina isso. E é o modelo hoje, é a pessoa mais ouvida em termos de música. Então você veja a mentalidade, não é? A mentalidade que existe. O líder nas pesquisas eleitorais
é um ex-presidiário, não é? Entende? Olha a mentalidade, entende? Você vai vendo aí como que o mundo ele vai se governando. As pessoas têm esses aí como seus ideais, como seus ídolos, não é? Quem é o ídolo? A gente viu no tempo do Ronaldinho, eu lembro, quando ele cortou o cabelo assim meio triangular, né? Ronaldinho Fenômeno, aí todo mundo cortou o cabelo triangular. O Neymar, quando ele pintou o cabelo assim, fazendo umas pontas amarelas, um monte de criançada, tudo com as pontas amarelas, entende? Então, a gente vê. Qual que é o programa assim, de grande repercussão no Brasil, aqui no caso do Brasil, não é? Big Brother. Big Brother, as pessoas pagam uma assinatura para poder ficar vendo a casa o dia inteiro, o que eles estão fazendo lá, né? O que eles estão conversando, o que eles estão tramando. Então você vai vendo, não é? Olha, vocês não imitem o povo dessa terra, a cultura dessa terra. Não façam isso, que não seja um laço para vocês, não é? Sabe, meus irmãos, os nossos heróis são outros, não é? Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 7, lá diz assim, olha, lembrai-vos dos vossos guias, né, dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, quem são os nossos heróis, não é? Quais são as pessoas pelos quais a igreja hoje ela tem assim fascínio? O apóstolo Paulo, os mártires da fé, os pais da igreja, Policarpo, não é? Os profetas do Antigo Testamento, Moisés, Davi, Daniel. Sabe? Quem são os teus heróis? Quais são as pessoas pelas quais você se espelha? São os cantores gospel? Não é? Os cantores gospel? Sabe, a gente tem que saber, meus irmãos, que muitas vezes a mentalidade, sabe, ela vai entrando. A gente vai imitando o mundo, sabe? Imitando. Isso é perigoso demais, perigoso demais. A gente corre o risco de perder a nossa identidade, entende? E aí, a mentalidade, ela acaba entrando mesmo no seio da igreja, mesmo sem perceber. Por exemplo, olha, a Bíblia diz isso e tem exemplos inúmeros no Antigo Testamento a respeito de Israel como sendo um povo que não deve se misturar com outras nações, não é? Olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não tomarás mulheres das outras nações, nem dos fariseus e jabuseus, né? Pronto. Toda vez que fez isso, fez burrada, né? A gente vê isso no Novo Testamento dizendo assim, olha, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Mas qual é a mentalidade que entra? A mentalidade dos dias de Noé. Nos dias de Noé, como é que era? Eles casavam-se e se davam em casamento. Como é que é hoje? É assim. Eu olhei para um homem, uma mulher, não é? Eu olhei para uma mulher, achei bonito, vou casar com ela. Eu encontrei um homem bonito. Hoje em dia é desse jeito, né? Ó, pastor, é uma bênção, viu? Trabalhador, uma coisa maravilhosa. A primeira coisa que a gente tem que enxergar numa pessoa para se relacionar com ela é Cristo. Se não tiver Cristo, não serve. Não serve. Mas a gente vai fazendo assim, né? Que lindo, né? Que maravilhoso. Escolhemos pelo corpão, né? Pelos olhos, pelo físico, saradinho, barriga de tanquinho. E sabe, esse é o critério errado. É o que o mundo faz. O mundo faz desse jeito. As escolhas são baseadas assim, não é? E aí, que mentalidade é essa? Mentalidade não é do tempo pré-diluviano, não é? A Bíblia fala que os filhos dos homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si aqueles que quiseram. É a mesma mentalidade mundana, entende? E isso traz prejuízos, não é? A gente vai tomando decisões não pelo princípio da palavra, sabe? Em quinto lugar, meus irmãos, a gente precisa também mudar o objeto do nosso amor também, não é? E essa é a grande dificuldade para nós, porque afinal de contas, nós nascemos nessa terra, nós fomos criados nessa terra, não é? E nós temos um natural amor pelo nosso país, não é? Você veja que nos jogos da seleção,
Eu lembro, inclusive, no dia em que o Brasil perdeu de 7-1, não é, da Alemanha, logo no começo do jogo, os brasileiros começaram a cantar: sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, não é? Mas depois do quinto gol da Alemanha, né, ninguém já queria cantar mais nada. Mas nós temos essa paixão natural pelo Estado, não é? O carioca por ser carioca, o paulista por ser paulista, a pessoa que nasce no Rio Grande do Sul por ter nascido lá. A gente tem orgulho do nosso bairro, não é? A gente gosta do lugar onde nós moramos, nós nos acomodamos a isso. Então, nós sentimos uma atração natural por coisas que são coisas desse século, que fazem parte da nossa vida desde a infância, não é? Fazem parte da construção da nossa história. Então, mesmo estando no caminho agora de Cristo, é muito fácil você amar o presente século. E isso pode acontecer com qualquer servo de Deus. Aconteceu no Novo Testamento, por exemplo, com um homem chamado Demas. A Bíblia fala assim, olha, em 2 Timóteo, no capítulo 4:10, diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Nas cartas anteriores, você veja que essa aqui é a segunda carta de Timóteo, né? Segunda carta. Mas nas cartas anteriores, a Bíblia fala, e Paulo dá esse testemunho, falando: olha, Demas é meu cooperador, né? Demas tem me ajudado, Demas está comigo e tudo mais. Mas houve um momento nessa caminhada que Demas olhou para o mundo e foi seduzido por ele. E Paulo diz: olha, Demas me abandonou. Demas amou o presente século. Demas gostou mais do mundo, não é? Sabe, meus irmãos, esse amor pelo mundo que nós temos, ele precisa ser desterrado, sabe? E isso é por demais difícil. Lá no livro de Eclesiastes tem uma expressão que diz assim, que há tempo para tudo, há tempo para plantar e há tempo para arrancar o que se plantou. Quando nós nascemos, esse amor pelas coisas seculares, não é? Próximas a nós, amor pelo país, amor pelo Estado, amor pelo nosso bairro, não é? Amor pela nossa casinha, entende? Tudo isso foi plantado em nós, mas chega um momento em que ele precisa ser desterrado. Eu acho uma pessoa aqui na nossa igreja que ela é bastante interessante, uma pessoa assim que a gente vê que já há algum tempo, né, ela perdeu completamente o amor por esse mundo. Ela não tem nenhuma paixão por nada. Ela morava numa casa fantástica, bonita, enorme, grande, um terreno maravilhoso, não é? Era uma casa que eu sempre, quando passava assim, falava assim: puxa, que casa bonita que essa irmã tem, não é? E chegou um tempo que precisou fazer a divisão dos bens em vida. Ela quis fazer isso em vida com os filhos. Não teve nenhum problema em mudar para uma casa bem menor, muito mais simples, não é? Não tem vaidades, a gente percebe isso nela. E o que é isso, irmãos? Ela aprendeu, não existe nada que a liga a esse mundo, sabe? Então, é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa arrancar aquilo que um dia foi plantado pela própria cultura, pela própria família, pelo próprio lugar, pelo próprio nascimento, né? Precisa arrancar. Nada pode me prender aqui, sabe? Deus, ele precisa possuir o meu coração completamente, completamente. E isso é que é a grande dificuldade, porque Deus a gente não vê, não é? O mundo a gente vê, a nossa casinha a gente vê, o nosso país nós vemos. E sabe, meus irmãos, e aí a gente vai vivendo um mundo que muitas vezes ele é mais uma mentira do que uma realidade. Sabe, os crentes, eles não contam assim deliberadamente muitas mentiras. Eles cantam muitas mentiras, não é? Você vai ver aí nos cânticos: ah, Senhor, eu te amo mais do que tudo que eu tenho é teu, não é? O Senhor pode me mandar para onde o Senhor quiser, aonde o Senhor me mandar eu vou. É verdade isso? Na grande maioria é mentira. O Senhor nos recomenda: olha, busquem o reino de Deus em primeiríssimo lugar, não é? Busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiríssimo lugar. Mas muitas vezes eu estou querendo mesmo
buscar o que o mundo me dá, sabe? Eu quero ganhar o mundo, não é? E quando nós fazemos isso, nós perdemos a nossa alma, porque a Bíblia fala, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a primeira coisa, meus irmãos, que a gente tem como sinal de que nós estamos começando a amar o mundo é a desconversão do nosso bolso, sabe? Se você perceber que você está tendo uma dificuldade em ofertar, em investir no reino de Deus, sabe? Isso já começa a mostrar que você está tendo já uma sedução pelas coisas que são mundanas. Eu acho bastante interessante o testemunho que o apóstolo Paulo dá sobre os macedônios, né? Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, depois você lê lá do capítulo 8, versículos 1 a 5, lá ele fala que eles eram pessoas pobres, mas de uma profunda pobreza, eles superabundaram em graça, em oferta, em voluntariedade, não é? Por quê? Porque eles, na sua profunda pobreza, eles ofertaram mais do que muitos irmãos com condição. E o apóstolo Paulo, ele explica, ele fala assim, sabe por que isso? Porque eles primeiro se deram a Cristo e depois a nós. Sabe, quando a gente vê Jesus, não é? Jesus venceu o mundo por ser rico. Jesus, sendo rico, não é? Se fez pobre. E foi assim que ele vence o mundo. A atração do mundo, meus irmãos, está sempre em relação direta ao nosso amor por Deus. Quanto mais atraído eu sou pelo mundo, é porque o meu amor por Deus está minguando. Então, existem várias indicações de que isso está acontecendo, não é? Se o nosso amor, meus irmãos, a nossa comunhão, não é? Ela esfria, se ela é enfada, puxa vida, hoje é quinta-feira, eu tenho que aparecer lá, nem que seja para dar o meu nome lá, senão o pastor vai ver que eu não apareci, né? Que tem gente que faz isso, ele só coloca o nome lá e depois vai fazer outra coisa, né? Mas se a comunhão enfada, se tudo isso é muito pesado, sabe, é um sinal claro de que o amor por Deus está esfriando, o amor pelo mundo está recrudescendo, né? Sabe, a gente é como se fosse uma mulher que no casamento não está muito feliz, que o marido não dá muita atenção, então aparece um outro sedutor e acaba, né, seduzindo, passando a lábia, não é? Por isso, não permita que a sua adoração ela se resuma a um simples dever, sabe? Não, eu tenho que ir hoje, eu tenho que fazer um louvor porque o pastor pediu, eu estou na escala, né? Não faça isso. Isso só são somente indicações de que o amor por Deus está morrendo. Sexto lugar, para a gente poder terminar, tá bom? Bom, a gente também tem a vitória sobre o mundo quando a igreja ela vive aquilo que se chama de koinonia no grego. Bom, o que é isso, meus irmãos? Entenda isso. A igreja, quando ela vive vínculos de amor mútuo, não é? Isso é um forte remédio para poder repelir o amor que muitas vezes se tem pelas coisas. Saber que a igreja me ama, saber que a igreja ela vai cuidar de mim, é um forte remédio para a nossa ansiedade. Nós tivemos uma reunião com a igreja lá em Cajubi, uma igreja que não tem muitos recursos, poucos membros, né? Mas todo o recurso que ela tem, ela vai para o pastor Jaime, que está sendo sustentado pela igreja até hoje, na sua enfermidade. Se ele vir a faltar, a Sônia, sua esposa, continua recebendo esses recursos, não é? Porque nós temos uma obrigação com ele. É muito bom saber que ele vai ser cuidado pela igreja quando ele já tiver a sua idade avançada, não é? Quando a gente lê alguns testemunhos da igreja primitiva, principalmente dos pais da igreja, a igreja no primeiro século, não é? Clemente, por exemplo, ele fala que na igreja primitiva, principalmente na igreja de Roma, onde aconteciam assim muitas perseguições por causa dos imperadores, muitos cristãos eles chegavam a se entregar na prisão para que aquele que está preso fosse solto. Se fosse um pastor, se fosse alguém importante na propagação do reino de Deus, eles se colocavam para ser prisioneiro no lugar. Alguns, inclusive, se vendiam como escravos para poder resgatar a outros, para que outros pudessem ter a liberdade.
dá para você ver o nível do comprometimento da igreja? Meus irmãos, quando a verdade ela não se transforma em vida, em comportamento, em prática, ela só vai endurecendo o coração, não é? E esse coração, se for um barro, não é? Sobre a pressão do calor do sol, acaba se endurecendo e isso leva à condenação. A verdadeira vitória da igreja, ela se concretiza quando nós saímos da teoria à prática do amor que é dado por Cristo Jesus para aqueles que têm necessidade. Uma das grandes características da cristandade atual, meus irmãos, é uma geração de cristãos ateus. Como assim cristão? É possível ser cristão ateu? É. Crê em Deus, mas não conhece a Deus, não é? Crê em Deus, mas não tem mudança nenhuma de vida. Diz que crê em Deus, mas não acredita na igreja, que é a noiva de Cristo, a qual ele morreu por ela. É uma geração de cristãos ateus que está surgindo nos nossos dias. É o cristianismo ateísta que alguns dizem, né? É o cristianismo que é vencido pelo mundo. Deus é apenas um agente utilitário. Bom, para terminar, meus irmãos, de verdade, quais são alguns sinais de mundanismo dentro da igreja, não é? Bom, eu vou citar somente alguns aqui que eu lembro de cabeça. Um deles é quando o pastor ele vive uma vida que é completamente distoante da própria membresia da igreja, não é? Se os membros da igreja eles vivem de forma paupérrima e o pastor ele tem mansão, ele anda em carros de luxo, e isso não lhe dói na consciência, é sinal de mundanismo. Mundanismo. O mundanismo está presente, não é? Quando nós temos um tratamento diferenciado a irmãos da igreja porque tem dinheiro, porque você tem dinheiro, eu vou tratar você melhor. O tratamento não é o mesmo por causa da posição social ou por causa do quanto essa pessoa tem no banco, entende? Isso é sinal de mundanismo, porque o mundo é assim, não é? O mundo trata as pessoas com diferença. Ou não? Ou não? Né? E a igreja? Como é que trata? Não, nós também tratamos com diferença, né? O rico tem tratamento melhor. O pobre, se der, eu atendo. Entende? Quando nós vemos esses sinais dentro da igreja, isso é sinal de mundanismo. Terceiro lugar, às vezes existem alguns irmãos, ou o irmão, né? Que ele contribui mais, ele ajuda mais, ele compra as coisas para a igreja, ele comprou o ventilador, ele comprou o som, ele pôs o ar-condicionado na igreja, daqui a pouco ele se sente o dono da igreja, não é? Ele entende que ele tem... ele age na igreja como se age no mundo da Bolsa de Valores, né? Ele entende que ele tem 51% das ações da igreja. Ele se sente dono dela. Quando existe irmãos assim, isso é sinal de mundanismo. Por isso que na igreja as ofertas elas são dadas de forma anônima, né? Anônima. Isso é bom, isso é ruim também, né? Porque tem irmãos que eles não contribuem com nada, nem um centavo, sabe? E eles querem ter autoridade sobre a igreja e mandar nela, porque como ninguém sabe, né? Então eles acham que eles têm o direito de dar pitaco o tempo inteiro, entende? Sendo que eles não contribuem com nada. Quando muitos daqueles que contribuem muito não dão nenhuma opinião em nada, né? Então nós temos muitos casos assim também. Bom, mas eu prefiro assim, tá? Eu prefiro que as ofertas sejam anônimas, que aqueles que contribuem, sejam eles quem for, sejam tudo no anonimato mesmo, não é? E que todas essas ofertas não sejam motivo para se fazer diferenciação entre este ou aquele. Porque fazer diferenciação é mundanismo. Achar que manda na igreja porque você deu a porta, porque você consertou, porque você pagou não sei o quê, porque isso é mundanismo. E isso não pode acontecer na igreja. Amém? Deu para entender, queridos? Deu para entender? Vamos orar em nome de Jesus? Eu vou pedir a você que curve aí a sua fronte. Vamos orar ao Pai Celestial. Meu Deus, nós oramos nessa noite, Senhor. Nós sabemos que, como igreja, nós temos o grande desafio de estarmos sempre vigilantes e cada irmão, cada irmã
tem o papel de ser um sentinela nesse quesito, porque muitas vezes essas coisas são tão sorrateiras, elas entram de forma assim tão suaves que nós não percebemos a sua invasão. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, por favor, ajuda o teu povo, ajuda, Senhor, a tua igreja. Pai, nós precisamos de ti. Conhecendo o inimigo como é, Senhor, como ele é sagaz, nós temos que perceber que se essa mentalidade está ou não permeando a igreja, Pai. Pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude. Estenda as tuas mãos, guarda-nos em teus braços de amor. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.